Amém. Glória a Deus. Eu já cheguei emocionado lá da porta. Quem é sensível ao Espírito, recebe no Espírito. É por isso que as suas lágrimas estão caindo agora. É porque o Espírito Santo já se derramou sobre a sua vida. Deus, Ele é único. O Espírito Santo, Ele é único. E é Ele que está aí. Quando eu entrei aqui, que eu vi a ministração, já no final, o Espírito Santo me desmontou lá fora. Dizendo o quê? Dizendo que você não é nada sem Ele. É por isso que Ele está trabalhando nessa manhã, os nossos corações. Deus está nos abençoando com essas palavras que estão hoje aqui sendo ditas. Porque Deus é assim. Deus fala, Deus exorta, Deus edifica, Deus nos constrange com a sua majestade. Então é por isso que eu e você estamos nessa manhã, fomos convidados por Ele para estar nessa manhã. Obrigado, Senhor, por cada ministração que foi dita. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me deu. O Senhor sabe que eu me sinto, Senhor. E quando eu cheguei ali, aí é que me desmontei. Eu não sou nada. Eu preciso muito do Senhor. O que eu te peço nessa noite, já concordando com a oração da tua filha, tenha muita misericórdia do teu filho, Senhor. Tenha muita misericórdia de mim, Senhor, que sou o mais fraco, o mais pobre, o mais pecador, diante do Espírito Santo que há em nós. Porque Ele é quem conduz a minha e a vida dos meus irmãos. Me ajude, Senhor, nessa manhã a transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E eu te peço em nome de Jesus, ser comigo. Amém e amém. Irmãos, ao ouvir a ministração da irmã Rose, né? Deus é tremendo, Deus é tremendo. Deus nos mostra que quando nós não temos nada e pensamos que estamos sozinhos, aí Ele vai lá e diz: tire essa roupa, ela não te pertence. A túnica que eu tenho é cheia de cores, é cheia de vida. Eu tenho mais para você. Mas não é só isso que Deus fala para as nossas vidas também, não. Deus tem exortações boas para as nossas vidas. Ele nos constrange com essa palavra, mas Ele também nos ajuda com a outra. Uma exortação que nos faz crescer diante da presença dEle. E isso só faz acrescentar as nossas vidas para que nós sejamos cristãos melhores. Para servir a quem? A Ele. E eu peço a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6, e vamos até o versículo 2. Amém? Todos acharam? O apóstolo Paulo vai nos falar sobre essa carta. No capítulo 6, ele vai dizer assim, versículo 1: Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito, um espírito de mansidão. Considerai a vós mesmos
para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. A lei de Cristo seja cumprida. Essa palavra é forte. A lei de Cristo. Aprendemos da lei de Moisés. Podem sentar, irmãos, por favor. Aprendemos da lei de Moisés, onde todos viviam pela lei. Mas chega Jesus e institui uma nova lei, porque acabou a lei dos homens. Inicia um novo ciclo com uma nova lei, a lei do mestre, a lei que chamou a Paulo e disse: Paulo, um novo mandamento eu vos dou, esquece de perseguir o meu povo e ame-os, como eu estou te amando agora, te dando uma oportunidade, Paulo. São exortações maravilhosas de Cristo Jesus. Mas para deixar um título aqui para mim e para a sua vida, como Paulo diz aqui no versículo 2, carregai os fardos dos vossos irmãos. Carregai o fardo dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Eu tenho que carregar o seu fardo, meu irmão, porque é lei. Eu tenho que carregar o seu fardo porque é lei. Eu tenho que carregar o fardo do pastor Edeval porque é lei. A lei foi passada de Moisés, aonde se eu não cumprisse toda a lei, eu tinha pecado em tudo. Mas Cristo chega e diz: um novo mandamento eu vos dou. Pegue toda essa lei de Moisés e coloque em duas, aplique em sua vida duas. Primeiro, o mandamento maior: ame ao teu Deus com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. E o segundo, Jesus: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, se eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para minha irmã, eu quero o melhor para o meu irmão, porque assim, verdadeiramente, o meu coração vai estar em Cristo. E eu quero deixar um título para mim e para você nessa manhã: amar ao próximo não é fardo, é lei. Amar a você não é um fardo, é uma lei. Mas eu quero, à guisa de introdução, eu quero trazer uma ilustração para mim e para a sua vida. Preste atenção nessa ilustração. Havia um senhor que tinha 2 camelos. Um dos camelos, ele colocava todas as suas cargas em que ele ia viajar. E as viagens naquele tempo pelo deserto era muito extensa, era muito longa. Mas aquele senhor colocava toda a carga em um só camelo. E no outro, ele fazia sua montaria e seguia sua viagem. E nisso, esses 2 camelos andando, certamente o que o seu senhor ia em cima, ele ia mais adiante, porque ele estava com fardo mais leve. Mas o que vinha atrás, olhava para o da frente e possivelmente ele pensava: por que não seria eu ali naquele lugar? Porque o meu Senhor colocou esse fardo nas minhas costas e não me deixou ir com Ele? Por que Ele não me escolheu? E a viagem seguia. Chegando em um certo lugar, em um certo momento, havia um oásis, águas cristalinas, onde aqueles camelos olharam para aquilo e disse: chegou o meu refrigério. Depende do meu Senhor parar para que nós possamos beber e nos refrigerar e me dar uma fuga. Foi assim o camelo que vinha mais pesado pensou. E assim aconteceu. Aquele homem parou naquele lugar. O camelo que estava com o seu amo logo saiu correndo com toda força, com todo vigor, começou a beber água. E aquele que vinha pesado vinha se arrastando com tanto peso. Camelo, geralmente eles se deitam para beber água. Esse não podia se deitar porque a carga caía. Então ele se inclinou. Com as suas pernas temerosas, começou a beber a água. Olhou para o seu amigo e disse: por favor, vamos trocar de lugar. Pegue a minha carga. O camelo que estava sem o seu senhor lhe disse: ele lhe escolheu, não escolheu a mim. A carga é sua, carregue. E ele continuou a beber, pedindo ali que o mestre dele, o senhor dele, demorasse mais um pouquinho para ele tivesse descanso.
Mas o mestre se levantou e ele olhou para o amigo de novo, desesperado, e disse: por favor, você não vê que eu estou a morrer? Eu posso não resistir a essa viagem. Ele disse: a minha viagem eu farei com o meu Senhor. Fique com a sua carga. O apóstolo Paulo nos traz. Eu quero trazer essa introdução com essa ilustração para que nós possamos entender o que é que o apóstolo Paulo está a nos falar nessa carta de Gálatas. Do capítulo 1 ao 2, ele exorta a respeito da instrução em que eles viviam. Ao sair do que Paulo pregou no começo daquela igreja, que era não se afastar dos caminhos do Senhor, porque Deus havia propósito para ele, porque daqueles caminhos Paulo já havia saído. E Paulo fala para eles que não vivesse o jugo daqueles judaizantes que viviam a lei de Moisés. Verdadeiramente a lei de Moisés era, aqueles judaizantes queriam que aqueles crentes de Gálatas voltassem a esse jugo, né? Mas Paulo diz: olha, não façam isso, não façam como eles, a lei passou, Cristo tem uma nova lei para mim e para você, eu vos ensinei a isso. Se há um outro evangelho contrário a isso, é anátema. Vocês não podem mais viver nesse fardo. No capítulo 3 ao 4, Paulo defende a mensagem do evangelho, que diz que Cristo foi crucificado, e se ele havia recebido no Espírito, ele recebeu no Espírito, e não pelas obras da lei. Porque o povo ainda estava com a mente voltada à mensagem dos judaizantes. Haviam recebido um novo mandamento, haviam recebido ali uma mensagem de Paulo: olha, Cristo me resgatou, Cristo me deu uma nova vida, me libertou desse jugo aí da escravidão dos judaizantes. Agora eu vivo pela fé, é isso que eu vos ensino. Não saiam desse ensino em que eu vos apresentei por Cristo Jesus. Não volte para a lei de Moisés, porque essa lei passou. Cristo chegou. Ou será que Cristo morreu nessa cruz por nada? A indagação de Paulo com eles, exortando com amor ainda, mas exortando para que eles não voltassem. Nos nossos dias de hoje, amados, nós estamos fazendo isso. Nós ouvimos dizer de que pessoas estão voltando para a antiga religião dos seus pais. Ou será que a mensagem da cruz não foi suficiente, irmã Rosa, para nos dizer que há uma vida abundante em Cristo Jesus, não mais pelas leis dos homens, não mais pela idolatria do homem, mas por Cristo Jesus, ressurreto, que nos oferece algo maravilhoso, vida eterna. Mas tem pessoas que querem voltar para esse jugo. No capítulo 5, aí Paulo enfatiza mais ainda, diz: ei, escute, Cristo vos libertou. Entenda uma coisa: Cristo vos libertou para ser livres e não para voltar ao jugo da escravidão. Permaneçam firmes em Cristo, porque Ele é a salvação. Ele é quem vai lhe levar para os céus. Não é a lei de Moisés, mas é a lei de Cristo Jesus. É a lei de Cristo Jesus, ressurreto, firme nas promessas. Não voltem para o jugo da escravidão. Capítulo 5, Paulo exorta não é fúria, mas é com amor, mas é severo. Mas, no capítulo 6, parece não, o Espírito Santo chegou a Paulo no ouvido e disse: Paulo, fala isso. E Paulo diz: irmãos, carregai o fardo dos vossos irmãos. Carregar fardo, se importe com meu irmão. Veja a necessidade da minha irmã. Tenha piedade das dificuldades dele. Carregue os fardos dos seus irmãos. Paulo diz: carregue os fardos dos vossos irmãos. Carregar fardo não é fácil. Muita gente
vai dizer que, por que eu vou carregar o fardo dela? Por que eu vou carregar o fardo dele? Se eu já tenho o meu. Será que não é suficiente para a minha vida eu já levar o meu? Por que, Jesus, o Senhor quer que eu leve o fardo dele? Porque eu lhe amei. E você tem que amá-lo. É por isso que você tem que levar o fardo do seu irmão. Foi eu quem morri na cruz por você. Não foi o seu irmão que morreu por você. Foi eu. Foi o meu sangue que foi derramado por você. Não foi o sangue dos judaizantes que foi derramado por você. Por isso, ame seu irmão. Se preocupe com seu irmão. Carregue os fardos do seu irmão. Porque assim você carregando esses fardos, você está carregando a minha lei. É a minha lei. É a lei de Cristo Jesus. Paulo, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele pega esse versículo e dá uma cajadada nas nossas vidas. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia no mundo, na carne, não vivo mais, porque eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele me amou, Ele se entregou por você. É por isso que Cristo te ama. Mas talvez você esteja com esse fardo, alguém não quer levar esse fardo seu, não quer lhe ajudar nesse fardo. Você sabe qual é o fardo que você está levando? O fardo de José era o Egito. Os irmãos não entenderam que tinha um propósito de Deus na vida. Não quero tomar a ministração de Deus que foi dita para as nossas vidas da irmã Rosa. Porque o Espírito fala quando o servo está preparado. Aleluia. O fardo de José era o Egito. Parecia ser fardo, mas era promessa na vida deles. Não para José, não para a família, mas para uma toda nação de Israel. Mas os irmãos quiseram vestir a túnica de José. Olha que interessante. Eles queriam vestir a túnica de José. Vou voltar, irmão, para o meu texto. Eles queriam usar a túnica de José. Queriam carregar um fardo maravilhoso, que era depois da bênção, que José seria lá na frente governador, né? Talvez se eles tivessem vestido, tivessem entendido, talvez, isso aí também seria inveja, né? Não poderia. Mas eles queriam o fardo de José por causa que Deus falava com José. E eles tinham inveja. Será que eles não queriam ser o queridinho do pai dele? Mas, quando José está lá no Egito, vou voltar agora, que Deus usa a vida de José, eles entenderam que tudo que José passou, valeu a pena o fardo que ele carregou. Valeu a pena o fardo que José carregou. O Egito que você vive, alegre-se nele, porque é um propósito, e tem uma túnica a ser vestida, e tem um fardo a ser carregado não mais pelos outros, mas por Cristo Jesus ressurreto. Por Ele, para Ele. São todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida, meu irmão. Alegre-se em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É isso que ele diz. No versículo ele diz, levai as cargas. Agora não é mais lei, é ordem. E o que acontece com isso, depois disso, é que quando Paulo diz aos Gálatas, olha, leva os fardos dos vossos irmãos, nós entendemos uma coisa. Se nós quisermos aprender alguma coisa com esse livro de Gálatas, nós temos que entender uma coisa. Se nós voltarmos um pouquinho, deixa eu me situar aqui, irmãos. Porque eu queria tirar dessa ministração só alguns pontos, mas Deus me levou mais um pouquinho. E eu quero ir. Eu quero ir um pouquinho mais. Quando Deus diz assim, olha, leva os fardos dos seus irmãos, e eu pego o seu fardo, não quero levar seu fardo, eu estou negligenciando um chamado de Deus, eu estou negligenciando o que Jesus disse é lei,
faça. Passamos por um tempo de pandemia. Ali nós vimos muita gente com fardos pesados, precisando de ajuda. Alguns ajudaram no momento específico, na saúde, financeiro, no âmbito até moral mesmo, no âmbito espiritual. Mas teve muitos que negligenciaram isso, se furtaram disso, olharam para eles mesmos e disseram: eu não vou, há uma doença que está assolando, isso vai me matar. Mas muitos disseram: não, eu creio que Cristo Jesus, eu vou lá deixar aquilo para meu amigo, para meu conhecido, e nada vai me acontecer. E foi lá, leva esse fardo. Mas muitos não querem, como eu disse. Não quero tomar a dor do meu irmão, não quero tomar o fardo do meu irmão. Mas sabe o que é que Tiago, capítulo 7, versículo 4, ele diz? Capítulo 17, ele diz: olha, aquele que pode fazer o bem e não faz, isso ele peca. Então, se a lei de Moisés diz que é pecado se furtar de um só, então a de Jesus também está dizendo isso. Se você deixar de ajudar o seu irmão, você está pecando. Então faça o que lhe foi conferido. Muitas vezes as pessoas são insensíveis e não veem as dificuldades das outras, dificuldades terríveis, em que eles não querem ajudar. Eles não querem ajudar. Aí entra na condição de receber. Está na condição de receber. É bom? É ruim. É difícil quando você está aqui e eu olho para a irmã Celiane e digo: irmã Celiane, por favor, em nome de Jesus, socorra-me. Eu estou passando por uma dificuldade terrível. Aí eu estou na condição de receber. E ela está na condição de dar. Mas ela se furta disso. Vira as costas para mim, faz como aquele camelo. O fardo não é seu? Por que eu irei carregar seu fardo? Eu batalhei tanto para ter, por que agora eu vou dividir com você? Nisso você está pecando. Mas tem alguém que olha para mim. Tem alguém que já olhou para o fardo e sabe até o peso dele. E diz: tem tantos quilos aí. Agora, Mateus 11, 28. Ei, Edson, Glauber, irmã Arlene, todos que estão aqui, venham a mim. Venham a mim. Ele chama para pegar o seu fardo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e meu irmão vai me aliviar. Não, eu, Jesus, vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha o que ele diz: aprendei. Aprenda com Cristo Jesus. Aprenda a servir. Aprenda a ser bênção na casa de Deus. Aprenda a ser bênção na vida do meu irmão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nos falta muitas vezes humildade no coração para entender que o que temos não é nosso, é dele. Então eu não posso me furtar disso se eu posso ajudar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que é jugo? Todos sabem o que é jugo. Na roça tem aquela peça que coloca no pescoço dos bois. Ali é para dividir o peso, para dois andarem juntos. Dividir o peso, jugo. Ande juntos. Que o jugo fica suave. Ah, mas eu não encontro ninguém que possa tomar o meu jugo. Cristo Jesus já tomou seu jugo. O jugo dele é suave. Mas e o fardo, Diácono Edson? O fardo de Jesus não tem igual, não. É super leve. Entregue seu fardo a ele. Eu não sei o que você está passando nesta noite. Não fique com esse fardo. Entregue. Você sabe que você é cristão. Você conhece a Jesus. Você sabe que ele vai fazer. Mas por que você ainda está com a mão nesse fardo? Descanse no Senhor. Entregue esse fardo. Porque é Ele, o Cristo ressurreto, que vai levar por você. Não sou eu, não é o seu irmão, é Cristo Jesus. O homem pode falhar, mas ele jamais falhará com aquele que o busca e o ama. Ele não falha. Entenda uma coisa, Salmos 37, versículo 5, Salmos conhecido. Entregar não é dizer seguro de um lado que eu seguro do outro. Não, é entregar. Tome, meu irmão.
eu te entrego, porque eu confio em você. Tenha confiança no Senhor, entregue. E não entregue só o seu fardo, não entregue totalmente a sua vida. Porque muitas vezes vivemos nos enganando. Nos enganando. De que forma, diácono Edson? Nos enganamos quando dissemos, eu acredito no Senhor, estou em seu dispor em tudo. E muitas vezes olhamos para trás dizendo, Jesus, socorre-me. Não entregou, por que está pegando de volta? Não pegue, já tem solução para esse problema. Jesus já está com as mãos, os braços agarrados nele. Agora você está agora com aquele camelo que está levando, é o mestre. É ele que está contigo. É ele que está contigo. Atos. O apóstolo Paulo nos ensina em Atos 20, 35. Em tudo que fizer, mostre a você que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Espírito do Senhor, do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. É muito bom eu dar, porque eu sei que Deus está suprindo na minha vida. É melhor eu dar do que eu receber. Eu sei que eu estou numa condição boa, em que Deus tem suprido, em que Deus tem olhado para mim com misericórdia e tem dito, olha, é eu que estou fazendo. Agora, olhe para o seu. Olhe para o seu agora. Há maior felicidade em dar do que receber. Se você tem, divida com quem não tem. Porque não vai faltar. Ele vai acrescentar mais ainda. Você lembra da viúva? O próprio Deus diz, vai meu servo, vai à casa da viúva. Elias, vai à casa da viúva, Elias. Ela vai te sustentar. Quando ele chega lá, tem um punhado de farinha e um tiquinho de azeite. Ele olha para aquilo e diz, o que é que a senhora tem aí? Rapaz, eu não tenho nada. Eu tenho aqui apenas um pouquinho de farinha, um tiquinho de azeite aqui, eu vou comer, vou fazer um bolo, vou comer e vou morrer. A mulher já estava num estado depressivo. Mas era, irmã. A situação dela era terrível, um fardo pesado demais. Mas o profeta diz, olha, calma aí. Esquece esse fardo pesado que você está carregando aí. Apenas confie. Pegue esse punhado de farinha, esse tiquinho de azeite aí, faz esse bolo, traz para mim primeiro. Espera, porque vai vir coisas grandes para você. Aleluia! Glória a Deus! É só confiar que Deus transforma a situação de morte em situação de vida, porque Ele é especialista em dar vida, e vida em abundância. Suprir as necessidades daquelas que nós não temos mais capacidade de carregar. Ele diz, eu carrego e te supro nessa caminhada que você está. Ele pode suprir, porque Ele não pode mentir. Ele supre, e aquela viúva fez. E não faltou mais azeite nem pão na vida dela. Não vai faltar. Não se preocupe, é só um pouquinho aí. Se tiver fé, vai ser multiplicado. É mediante fé. O que aprendemos com isso? Segundo ponto. O que eu aprendo na exortação de Paulo? Usando um fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Ele nos fala da mansidão. Ele diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, porque não sejais também, para que não sejais também tentado. O que é que Paulo está dizendo? Irmão, se você pegar seu irmão na boca da botija, ele é crente, ele falhou por algum motivo, ele falhou, ele é humano, ou não? Eu sou humano, você é humano, o pastor Edeval é humano, mas caiu, e eu pego e aponto a minha irmã, aponto o meu irmão. O apontamento, isso não faz parte da conduta de Cristo Jesus apontar. Ele não quer que aponte, ele quer que você pegue esse fardo e ajude ele a sair dele.
É isso que ele quer, o ensinamento dele é isso. Pegue o fardo dele, não vá apontar não. Não vá saindo, fofocando aí fora da vida do seu irmão, não. Pegue o fardo dele, ajude ele a sair desse fardo. É isso que Deus quer. É isso que Paulo nos diz, é isso que Paulo nos ensina. Tome o fardo do seu irmão. Deixe de ser hipócrita. Deixe de falar do seu irmão. Deixe de fofocar da vida dele. Pegue o fardo dele, sente com ele. Senta aqui, meu irmão, você errou, mas tem solução para isso. Volte para Cristo Jesus, porque foi ele que morreu na cruz por você. É isso que Paulo está nos ensinando. Paulo nos ensina isso. Sabe o que é que Deus diz para nós? O espírito de mansidão é como eu tenho exercido isso. Quando alguém erra comigo e eu faço essas coisas. Mas Jesus, o próprio Jesus diz em Mateus 7, 1 e 5. Quando eu julgo meu irmão, o que é que Jesus fala através de Mateus? Não julgueis para que vocês não sejais julgados. Pois da mesma forma que julgarem, será julgados. E na medida que vocês usarem, também será usado para vocês. Se medir, com o mesmo peso será medido. Porque vocês reparam o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave que está no teu olho. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verá claramente o que tem dentro do teu. Jesus chama de hipócrita. É justamente os judaizantes que ele falava. Hipócritas, falam da lei e não vivem a lei. Mentirosos. Vocês querem que viva a lei, mas não. Vocês querem que os outros vivam a lei, mas vocês não vivem a lei. É tanto que Paulo chega ali e exorta Pedro. Ei, Pedro, o que é isso, meu filho? Vem aqui. Fez como a professora pegou o aluno, né? Vem aqui, vamos para a secretaria. Como é que você, quando está com os judaizantes, você fala como eles? Mas quando você está com os gitiados, você fala como crente? Tome vergonha, rapaz. Não seja hipócrita. Você foi liberto por Cristo Jesus, então viva Cristo Jesus. Agora você quer viver com um e viver com outro, a mesma coisa acontece nas nossas vidas. Quando nós estamos aqui no rol dos santos aqui, com Cristo Jesus, e lá fora nós temos amizade em que nós não queremos abandonar mais essa amizade. E sentamos naquela rodinha lá, e sai conversa daqui, sai conversa dali. Será que isso está agradando a Cristo Jesus? Será que ele não está chegando assim e disse, meu filho, ei, levanta daí. Eu te libertei, foi para a liberdade, não foi para ficar no jugo de escravo, não. Sai, bora. Cristo faz isso. Cristo nos exorta. Através de Paulo, uma exortação saudável para crescimento espiritual das nossas vidas. Queremos crescer espiritualmente? Olhemos para o Evangelho, porque ele é o único que vai nos fazer avançar até o fim. E o fim é quando? É quando Jesus voltar? Não. O fim é quando você, se ele não voltar e você subir com ele, é quando você descansar no Senhor, mas guardar a sua fé. É isso que ele diz, o fim é isso. Guarde a fé. Paulo não disse? Combati um bom combate, encerrei a minha carreira, mas escutem uma coisa, eu guardei a fé. Guardem a fé para subir aos céus. Porque só vai subir aos céus quem tiver com ela avivada. Para chegar ao fim, seja ela na morte natural, onde nós vamos descansar no Senhor, ou seja ela, se Cristo rasgar esses céus e começar a arrebatar pessoas e você, se der conta, está lá com ele. É isso que Paulo diz. Não julgue para não ser julgado. O que nós vemos aqui? João capítulo 8, versículo 4, 11. Quiseram intentar isso a Jesus, pegar Jesus numa pegadinha. Trouxeram a mulher no adultério. Aí disse, olha mestre, foi pego em adultério. O que a lei diz? Não sabiam com quem estavam falando. Jesus sem preocupação nenhuma. Riscou o chão e diz, se o teu fardo não for igual ao dela, jogue a pedra nela. Ninguém jogou a pedra, porque o fardo era igualzinho. Nós temos que pensar nisso, antes de eu atirar uma pedra, antes de eu pegar o meu fardo e jogar no outro. Lembre-se, eu não sou diferente.
Eu posso cair. Eu posso cair ou não? Será que eu sou tão santarrão assim que eu não posso cair? Eu posso cair, vigiai e orai. Vigiai e orai. Está no imperativo, vigiai e orai. Para quê? Para que não caia. É isso que Jesus está falando. Eu quero encerrar dizendo a você que em João 3,16, olha que maravilha para as nossas vidas. Olha o que foi que Jesus disse para nós. Disse Deus, e Deus disse assim: Deus teve simpatia pelos santos de uma forma simples, que emprestou um de seus filhos para que ele se fizesse de morto, para que alguns que se fizesse de conta que ele morreu e ressuscitou, acreditasse e queria morar nos céus para todo sempre. Entenderam alguma coisa? Ninguém entendeu nada. Agora eu vou explicar por que vocês não entenderam. Porque Deus não tinha 2 filhos, Deus tinha um filho. Deus não emprestou o seu filho, Ele entregou o filho. Deus não amou alguns, Deus amou a todos. O sangue que foi derramado foi o de Cristo Jesus, não foi dos homens. É por isso que ele diz, Deus diz assim, João 3,16, Deus amou o mundo, eu e você, de tal maneira, não foi uma maneira simples, para que todos e não alguns fossem vivificados em Cristo Jesus, para que não morressem, para que ele não fizesse de conta, não, para que não morresse e entrasse na condenação eterna, mas para viver nos céus com Cristo Jesus. É isso que ele quer dizer. Ele só tinha um filho, e ele entregou por mim e por você. Então por que aquele sangue que foi derramado, por ordem do Senhor, eu vou fazer de conta que ele não existiu? Ele existiu. Ele existiu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Isso é que é amar, isso é que é levar o fardo do próximo, um fardo que ninguém suportaria. Mas ele nos amou. A cruz não era dele, a cruz era minha e sua. Esse fardo era meu e seu. Os pregos que foram cravados nas mãos de Jesus não era dele, era meu e seu. A coroa de vergonha que foi colocada, prensada sobre aquele crânio, não era de Jesus, era minha e sua. O sangue que foi espargido naquela cruz para salvar o pobre, pecador, eu e você, não era para ele não era para ser derramado não, mas ele se fez de homem santo, desceu à terra, foi crucificado, nos deu um sangue para a salvação, e nós estamos livres e vivos. Interessante, eu pesquisando sobre o sangue. Existe um sangue que ele é maravilhoso, até a cor dele é especial. Não sei se vocês já ouviram dizer sobre o sangue de ouro, da cor de ouro. Já ouviram falar? Sangue da cor de ouro. É raro. E tem um detalhe impressionante, irmã Marlene. Ele não pode receber de ninguém, mas ele recebe de todos. O sangue de Cristo Jesus é um sangue de ouro, caro, raríssimo, em que ele recebe de todo mundo, mas ele nos deu. Por quê? Porque Jesus é diferente. É um sangue de ouro. Aqui na terra nós não podemos doar, ele não pode doar, mas Cristo Jesus, tendo um sangue de ouro, ele recebe. Então, atentem para uma coisa: o sangue que foi derramado por você, a coroa que foi cravada no crânio por você, a cruz que foi carregada por você, tem um sentido. E o sentido é, João 14, há uma terra nos esperando lá em cima, por causa desse sangue, porque nós cremos nele para a vida eterna e lá nós moraremos com ele. Fique de pé em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite, por essa manhã. Obrigado por cada ministração que o Senhor nos deu, Pai. E nos ensina cada dia, Senhor amado, a carregar os fardos dos nossos irmãos. E que eu possa entender, Deus, que o meu fardo eu posso dividir com o outro se assim ele quiser tomar. Mas eu posso também tomar o fardo do meu irmão, porque eu entendo
que a misericórdia e a compaixão chegou do Senhor primeiro sobre a minha vida, e por isso eu tenho que levar a vida dos meus irmãos. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo, ó Santo dos Santos, ó Rei dos Reis. Continua a falar, Senhor, nesse lugar, porque esse lugar é santo, e nós precisamos aprender do Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Agradeço a oportunidade.